Quando Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele traz uma mensagem clara do Evangelho em qualquer período da vida humana, de sofrimento, de percas ou de alegria. Ele falou em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, hoje mais uma lição, a lição 7 da classe de adultos, que tem por tema, eu sou a ressurreição e a vida. Uma lição muito profunda, que nos mostra a vida após morte para o salvo e para o ímpio. Sejam bem-vindos a mais uma EBD online, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje a lição 7 da classe de adultos tem por tema Eu sou a ressurreição e a vida. A lição que irá ser ministrada no dia 18 de maio do ano presente, se Deus assim o permitir. E hoje, irmãos, uma pré-aula da lição 7. Maravilha. Antes de iniciar aqui nossa aula, o nosso material didático que iremos usar hoje para a aula é a lição dominical do ano de 84, irmãos. Essa aqui é uma joia rara, irmãos, tá bom? Eu uso as duas, tá? Eu uso essa e também essa de 92, tá vendo só? Mas hoje, em especial, a lição de 84 nos dá hoje para nós, muito material para a aula de hoje. E também, sem esquecer o nosso livro de apoio da classe de adulto, pastor Elianai Cabral, o nosso comentarista. E todo professor não pode ser desse detalhe. Tem em mãos a sua revista de professor, irmãos. Maravilha? Para iniciar a nossa lição de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo e comentar, irmãos. Se esta aula para você é uma bênção, tem te dado para você materiais ricos que tem te abençoado, então inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. E para também não esquecer, tá? Aqui embaixo aqui do vídeo que temos aqui dois links especiais, um do Telegram e um do WhatsApp. Telegram é um canal nosso com materiais para a classe de adultos e o WhatsApp também é um grupo nosso para material para todas as classes, desde infanto juvenil até a classe de adultos, CPAD e Betel. Amém? Vamos lá, irmãos, não esqueça, aqui embaixo os links e também se inscreva, compartilhe, porque isto é bom demais, irmãos. A lição 7, ela vai ter por tema mais uma vez, eu sou a ressurreição e a vida. E tem por textual o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, versículo 25. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por esta razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Irmãos, esta revista, esta lição, a lição 11, ela possui aí 3 tópicos principais, que são quais, tá? Tópico 1, o propósito de Jesus. Olha aqui no slide, ó. Tá vendo aí? O propósito de Jesus. Ele possui 3 subtópicos, O tópico 2, o encontro de Jesus com Marta, de Marta com Jesus. E o tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, irmãos. O nosso material, irmãos, tá? Aqui os nossos slides, nossos infográficos, nossos banners estão aqui embaixo, mais uma vez, nos canais de Telegram e no WhatsApp, tá bom? Olha só, irmãos, toda revista nossa, ela possui aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, leitura diária. Isso aqui para os irmãos é muito importante, porque toda revista, todo o assunto da revista, da lição presente, está baseado em leitura diária, irmãos. Isso aí para o aluno ler em casa. Ele vai ler em casa leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá bom? Olha só aqui, ó. Aqui no nosso slide, temos aqui, tá vendo só leitura diária. Cada dia da semana, ela possui um tópico diferente. Segunda-feira é uma coisa, um texto bíblico. Terça-feira é outra e assim por consequente, irmãos. Aluno bom, aluno afiado, ele estuda em casa baseando pela leitura diária de segunda a sábado. Irmãos, volta para cá mais uma vez. Vamos agora falar aqui com os irmãos rapidamente, irmãos, tá bom? Aqui de maneira rápida, aqui com os irmãos sobre a nossa verdade prática. Ela diz assim, ó, verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por esta razão temos a garantia
de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Olha aqui, ó, vamos lá. Slide, mais uma vez. Olha só que o slide, ó. Diz assim, ó. Ressurreição no grego significa anástasis, ou seja, são duas palavrinhas, tá? Vem de ana e de istemi, tá bom? Ana quer dizer o quê? Novo, para sempre. Mas istemi quer dizer o quê? Ficar de pé, levantar, ou seja, ressurreição literalmente é o quê? Levantamento ou ficar de pé novamente. O seu contexto, né, no mundo grego-romano, anástasis, era uma ideia quase obscura, porque os gregos desprezavam o corpo físico e não esperavam a volta dele. Já os judeus, né, por diferentemente, esperavam a ressurreição escatológica no último dia, mas não que alguém fosse a ressurreição em pessoa. Ou seja, então ressurreição é isso, né? É o levantamento ou ficar de pé novamente. O que é vida? Vida aqui, irmãos, né, no grego, né, de zoe, porque vida em grego é muito amplo, tá? Mas aqui, ó, vida no grego em zoe, o que? É diferente de bios, né, vida biológica. Zoe é vida plena, vida espiritual, vida eterna, a vida de Deus ou vida com Deus. Então, vida no grego, né, ela tem um contexto João, né, ele usa o contexto de quê? Usa zoe quase sempre com a ideia de vida divina, a vida que procede do Pai e é compartilhada por meio do Filho. Então Jesus afirma que quem crer nele não experimenta a morte como fim, mas como uma transição, né? Então, a zoe, né, de Jesus, a vida de Jesus, né, ela vence a morte, porque a vida é indestrutível que ele compartilha com o Pai, irmãos. Volto para cá mais uma vez, tá? Então, esta é a nossa verdade prática, ressurreição e vida, isso aí, tá? Ressurreição, né? É levantar novamente, vida, né, no grego, zoe, pode ser zoe ou bios, mas aqui no texto, vida é zoe, tá? Vida com Deus, vida plena, vida completa. E na nossa palavra-chave de adultos também, a palavra qual é? A palavra é, olha aqui, ó, a palavra é vida. Vamos lá. Agora aqui, meus irmãos, nessa aqui eu peguei um pouco mais amplo. Olha aqui o slide, ó. Vida. Na questão é teológica. Vida é existência concedida por Deus com propósito eterno, propósito divino e comunhão, tá? E vida no sentido hebraico. Vamos lá. Shaim. Vida como dádiva, dinâmica e relacional, relação. Movimento, bênção. Então, para o hebraico, a vida, né, é uma dádiva, é uma relação, né, é um movimento, é uma bênção. E, de novo, no grego, né, vida tanto é bios, né, como bios, ou zoe. Ela no bios, no grego, é vida biológica. O homem nasce, cresce e morre. Isso é vida biológica, tá? E já no grego, vida como zoe, né, mais uma vez, é vida verdadeira, vida eterna, existência física versus vida plena. E dentro da Bíblia Sagrada, né, a Bíblia, ela envolve os três sentidos, né? Tanto teológico, como hebraico, como grego. Por quê? Vamos lá aqui, ó. Sentido bíblico. Vida, né, entrega tudo isso. Vida é mais do que viver. É viver para Deus. É qualidade espiritual e eterna. Então, volta para cá mais uma vez, por favor. Isso aí. Bom menino. Então, meus irmãos, olha só. Vida, ela é muito ampla. A palavra vida, ela envolve sentido bíblico, sentido teológico, sentido grego e sentido hebraico, tá bom? Então, vida, resumindo assim, vida é o quê? É qualidade espiritual e eterna. Muitos estão vivendo sem viver. Isso é muito forte, né? Muitos vivem sem poder viver. Irmãos, vamos agora iniciar aqui a nossa lição de hoje, tá bom? O nosso tópico 1, o propósito de Jesus. Bem, meus irmãos, o tópico 1 da lição, ele vai envolver 3 subtópicos, que são quais, né? São quais? Recebimento da notícia sobre Lázaro, o desapontamento de Marta e Maria e o tempo divino. Tá aqui, ó. Mais uma vez, irmão, de novo, todo o nosso material é gratuito, está aqui embaixo, no Telegram e no WhatsApp, 2 links. E não se esqueçam, se este canal tem te abençoado de maneira poderosa, escola dominical, com outros assuntos, né? Que aqui ele é bem eclético, sou bem eclético. Aqui é apologética e é EBD,
tá bom? Então, inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, que toda semana aqui tem coisa boa, irmão, novidade, tá? Coisa muito boa. Vamos lá, tópico 1, diz assim, o propósito de Jesus, fala assim a parte A, o recebimento da notícia sobre Lázaro. Fala assim nessa revista, ó. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o da filha da viúva de Naim, o da filha de Jairo, né, em Marcos 5:22, e o milagre da ressurreição de Lázaro, é o que estamos hoje abordando. Este é o último dos 7 sinais. Irmãos, primeiramente, olha só, quem era Lázaro? Quem era Lázaro? Quem era esse Lázaro? Não há uma frase dele registrada na Bíblia, como temos de Marta e Maria. Então, segundo, nada se fala dos 4 dias durante os quais ele esteve morto, irmão. Se alguém falar alguma coisa isso aí, cuidado, tá? Não se diz nada. A Bíblia Sagrada fica nessa questão em silêncio. Terceiro, identificado diante de Jesus como aquele que tu amas. Quarto, Lázaro é a forma grega do nome hebraico Eleazar. Quinto, este Lázaro não é o mesmo da parábola de Lucas 16, tá? Do rico Lázaro, é outro Lázaro, irmãos. Cuidado com alguns pregadores aí, tá? Que falam isso. Lázaro de João 11 é um e o Lázaro da parábola é outro, tá bom? Jesus ama o crente de quem ele se serve para manifestar sua glória. Então Lázaro, ele servia a Jesus. Você vê lá em João 12 que Lázaro ele dá para Cristo um banquete, tá bom? Aí fala aqui para fechar, João registra apenas 8 milagres, Jesus, 7 antes da cruz, 1 após a cruz. O 8º é após a cruz, em João 21, a pesca maravilhosa. Aqui na revista, o nosso comentarista, pastor Helena Cabral, ele diz, né, que João registra 7 milagres. E o último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da crucificação. Realmente, antes da cruz foram 7 sinais, como o de Lázaro, tá bom? Mas após o Calvário houve um outro sinal. Houve a multiplicação a pesca maravilhosa. Minha mente está ainda lá em João ainda, nos pães e peixes, tá? João 6, tá bom? Mas olha só, fica mais uma vez. Então, o último sinal em João é João 21, lá sobre a pesca maravilhosa. Olha só, eu montei aqui um slide, né, de maneira mais clara, que diz assim, ó. Olha aí o slide aqui, irmãos, ó. Olha só aqui, ó, o slide. Apareceu aí? Fala assim, milagre de Jesus está em João. Primeiro milagre, a transformação de água em vinho. João 2, do 1 ao 11, né, lição, Jesus transforma o comum em extraordinário. Segundo milagre, a cura do filho do oficial, em João 4. A fé verdadeira lição, fé verdadeira confia sem ver. Terceiro milagre, a cura do paralítico de Betesda, em João 5. A lição é qual? Jesus é maior que o sistema. Quarto milagre, a multiplicação dos pães e peixes, em João 6. Lição, Jesus é o pão da vida que satisfaz. O quinto milagre é qual? Jesus anda por cima das águas, em João 6 também. A lição é qual? Jesus domina as tempestades da vida. Sexto milagre, a cura do cego de nascença, em João 9. A lição é qual? Jesus abre os olhos físicos e espirituais. Sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro, né? O texto em questão, em João 11. A lição é qual? Jesus é a ressurreição e a vida, ou seja, irmãos, bônus, 8º sinal. Aí fala aqui, ó, alguns estudiosos enxergam a própria ressurreição de Jesus, em João 20, como 8º sinal. Outros apontam para 7 sinais antes da cruz e um 8º após a cruz, que é a pesca maravilhosa, em João capítulo 21, irmãos. Então, para cá mais uma vez, por favor, volte para cá. Então, aqui diz, né, a lição, que este é o último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes do Calvário. Então, antes do Calvário foram os 7 sinais. Mas para alguns, né, após o Calvário, temos a ressurreição como 8º sinal e temos a pesca maravilhosa como 9º sinal. Entendeu? Então, em João, né, de maneira mais ampla, temos aí, meus irmãos, né, 9 sinais, né, de milagre.
Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava a leste do Jordão, né? E levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Irmãos, qual é o maior sinal que nós temos? É curar um doente ou é dar vida ao morto? Vida ao morto, claro. Segundo, qual é o maior sinal que nós temos? Dar vida ao morto que morreu agora ou vida ao morto que morreu há 4 dias, estava já em decomposição. Então tudo aconteceu para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Tá? E aqui no tópico 1, fala assim, parte B, o desapontamento, irmãos. Diz assim, aqui embaixo, ó. Irmãos, eu não costumo ler, tá? Porque se for ler toda a revista, não dá tempo. O YouTube aqui, tá? Tem que ser um tempo corrido. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Fala aqui embaixo, ó. Olha só. Devido, aqui no segundo aqui, ponto aqui, ó. Devido ao carinho e amizade que o Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Aí fala aqui, ó. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no templo de Marta e Maria não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade suprema de Deus não está sujeita a circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Ou seja, o desapontamento de Marta e Maria, né, representa a dor de todo crente que espera. Todos nós esperamos por Deus em um milagre. E quando não vem nossa hora, alguns ficam desapontados, tá bom? É aqui que o coração humano se choca com o tempo de Deus, irmãos. Eu montei aqui para os irmãos aqui um slide aqui muito rápido. Olha só aqui, um outro aqui, banner, tá bom? Diz assim, ó, apareceu aí? O desapontamento. Comentando o passo bíblico em apreço de João 11, assim se expressa Mai Permon. Marta viu sua fé submersa em 3 provas, que foram quais? Primeira prova, a ausência de Jesus. Todos poderiam ter faltado, mas a presença do Senhor ao lado de Lázaro era indispensável. Segundo ponto, a demora de Jesus. Esperava-se que ele comparecesse juntamente com o mensageiro que fora procurá-lo. Ele, porém, adiou a viagem. E terceiro ponto, que sua fé foi colocada em prova, né? A perda do ente querido. O irmão estava morto, mas poderia estar com vida se Jesus estivesse presente. A noite era escura, sem nenhuma luz, a não ser da futura ressurreição. O que parecia tão perdida na distância, ela não percebia quão perto dele estava a ressurreição, irmãos. Olha só, mais uma vez, volte para cá, tá? Isso aqui é um subsídio da lição de 84, irmãos, tá bom? Página 62, irmãos. Então, né? Então, quando Marta e Maria ficam desapontadas, é igual nós. Também a nossa reação é essa. Quando queremos de Deus um milagre, o milagre tarda, não vem na hora que nós queremos, alguns ficam tristes. Mas aqui é onde o coração humano se choca com o tempo de Deus, irmãos, tá bom? Jesus chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. De novo, tudo acontece para a glorificação do nome de Deus. Enfermidades, dificuldades, luta, tudo é para a glorificação do nome de Deus. Aí fala assim que o tópico 1, parte C, o tempo divino. Olha só, né? A diferença entre o tempo Kairos, né, o Kairos, e o Cronos. O nosso tempo, né, e o tempo de Deus. O nosso é o Cronos, o de Deus é o Kairos. Vem aqui, ó. Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Ou seja, irmãos, o maior milagre não foi o da cura, foi o da ressurreição. Então, se colocar assim em comparativo, qual é o maior milagre? Curar um doente ou dar vida ao morto? Vida ao morto, é. E o morto há 4 dias ou o morto agora há 4 dias? É o maior milagre. Por quê? O corpo já fedia, estava em decomposição, entendeu? E muitos, aquele sinal para muitos crerem. Entendeu? Então, Jesus Cristo sabe o que faz. Ainda que para nós ele ser tardio, ele trabalha no tempo certo. Ó, o tempo de Deus, irmãos. Ó, eu montei aqui mais um slide. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Mais um slide. O tempo de Deus. Apareceu aí? Ó, o tempo de Deus. Por que Jesus demorou permitindo que seu amigo Lázaro morresse? Boa pergunta. Primeiro, para glorificar a Deus, por operar a ressurreição, um milagre maior do que a cura. Tá vendo só? Segundo,
para infundir a fé nos discípulos. Está lá em João 11, 14 e 15. E terceiro, para demonstrar o seu amor. Na passagem encontramos duas palavras, ambas traduzidas por amor. No versículo 3, né, Maria e Marta esperavam socorro de Jesus, apelando para a sua afeição de amigo para com Lázaro. E no versículo 5, vemos que Jesus amava com amor intenso e sublime a Lázaro, Maria e a Marta. Então, afeição e amor. Então, Jesus Cristo demorou por 3 razões, irmãos, tá bom? Para cá mais uma vez, tá? Isso aqui é um subsídio do trimestre de 84, irmãos. Olha só, uma lição muito boa, tá bom? Então, Jesus Cristo veio na hora certa, irmãos. Tá? Ou seja, apesar da desilusão que na revista da tristeza de Maria, Marta e Maria, iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Ou seja, irmão, aparentemente era tardio, mas Jesus Cristo, como Deus, ele sabe o que faz. O tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. O nosso Cronos é um e o Kairos ou Kairos de Deus é outro, irmãos. Por quê? Vamos ver aqui, ó, slide mais uma vez. Diz aqui, ó, apareceu aí? Vamos lá. O tempo humano versus o tempo de Deus, tempo divino. O tempo humano é cronológico, é linear, é limitado. Ele tem começo, meio e fim. Tempo humano. No nosso mundo vivemos presos ao Cronos, termo grego que dá nome ao nosso cronômetro, calendário, datas. É o tempo que corre, que escorre e nos pressiona desde o nascer do sol. Estamos correndo contra o relógio. Nascemos, crescemos, envelhecemos e pronto. O ciclo se fecha, é finito, é mensurável, é ansioso. Nosso tempo, ele tem um ciclo que se fecha. Agora o tempo divino, vamos lá. O tempo divino é qualitativo, atemporal, soberano. Ele é o Senhor do tempo, entra em cena o Kairos, né, o Kairos. O tempo oportuno, o momento certo, o agora de Deus, que quebra a cronologia humana. O Kairos, né, é o tempo da intervenção divina. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. Não foi quando o povo achou que era a hora. Foi quando o céu decidiu que era o momento exato. Cirurgicamente alinhado com a eternidade. Volte para cá mais uma vez. O tempo de Deus, ele é um tempo alinhado com a eternidade. Ele é um tempo eterno. Nosso tempo é limitado. Ele tem mês, tem data, tem segundo, tem horário. De Deus não, meu irmão. É um tempo pleno, perfeito, um tempo qualitativo, irmãos. Então, meus irmãos, né, a lição 7 falou assim, um tópico 1, né? Ele falou que ela falou sobre o propósito de Jesus dentro do tempo dado por Deus. Tudo possui um propósito, meu irmão. Possui uma hora que Deus para nós nos determina para fazer algo por nós. Vamos ver aqui, ó. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Maravilha, irmãos. Agora aqui no tópico 2, diz assim, também aqui no slide, né? O encontro de Marta com Jesus. São 3 subtópicos. O encontro, quando Lázaro ressuscitará, a promessa de vida, irmão. Esse tópico especial, ele irá narrar, né, quando Jesus encontra com Marta, irá nos mostrar quando Lázaro ressuscitará a pergunta, né? E a promessa de vida. Falar assim, um tópico 2, parte 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus, assim que soube que o Senhor estava na cidade. A irmã de Maria, né, Marta, ela dirigiu seu encontro dele, ou seja, meu irmão, esse gesto dela correr até Jesus Cristo vai nos revelar uma fé ativa, porém uma fé incompleta. Por quê? Porque ela cria que Lázaro iria voltar à vida, mas não naquele momento, só na ressurreição final, irmão. Ela cria que ele iria voltar, mas não como um milagre hoje, agora. Então é uma fé incompleta, tá bom? Aí fala aqui, ó. Ao ver, ele expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido.
Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar, né? Ou seja, quando ele fala que ele vai ressuscitar, não é algo futuro, não. Seria hoje. Marta, ele vai ressuscitar. Mas para Marta seria lá na ressurreição final. Para Jesus não, seria agora, naquele momento, irmão. Então tem vezes que a nossa fé é igual a fé de Marta. Nós cremos que Cristo pode curar, pode dar vida aos mortos, pode curar de enfermidade, mas a nossa fé é limitada. Não é uma fé completa. Agora, quando eu começo a olhar com o olhar da fé, eu sei que Jesus Cristo tem poder de dar vida aos mortos. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de mudar situações, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, meus irmãos, eu montei aqui, né? Mais um aqui banner para nossa aula de hoje. Irmãos, de novo, os nossos banners estão todos aqui embaixo, tá? Em 2 links, o Telegram e o WhatsApp, materiais totalmente gratuitos. E não esqueça, inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo suas dúvidas, tá bom? E compartilhe esta videoaula, irmãos, porque este canal é para te abençoar. A nossa visão é crescimento da escola bíblica dominical. Vamos lá, próximo slide, o encontro. Olha aí, o encontro. De novo, tá, irmãos? É a lição de 84, tá? Que eu peguei aqui, página de número 63. Diz assim: garantia mal interpretada. Por que Marta não se alegrou ao ouvir Jesus dizer que Lázaro estaria? Pergunto, né? Marta entendia acerca da ressurreição no futuro, no último dia. Ela possuía um credo, como muitos possuem, sem contudo compreender que Jesus quer operar hoje, para a honra e glória do seu nome. Segundo ponto, garantia aceita, ou seja, ela tinha uma garantia mal interpretada e agora a garantia aceita. Jesus fortaleceu a fé de Marta, em João 11, 25, 27, que passou de uma crença vaga relacionada apenas com o futuro para uma realidade específica da atualidade. Essa sua fé vinculou-se à própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o grande eu sou, a ressurreição e a vida. Onde está Jesus? Numa morte. Mesmo a morte física a qual estamos sujeitos não significa uma derrota final para o crente, ou uma derrota para o crente, irmãos. Volte para cá mais uma vez, por favor. Então você vê que Marta, ela tinha uma fé limitada, tá? Ela tinha uma fé, né? Ela tinha uma fé incompleta. Ela cria na ressurreição, mas cria lá no futuro uma visão mal interpretada. Se o próprio Jesus Cristo, que na sua época aqui na Terra, ele fez grandes sinais, meus irmãos, Marta não conseguia crer naquilo, não conseguia entender aquela visão, meu irmão. Então também nós, às vezes, somos igual Marta. Estamos crendo em Jesus Cristo, mas de maneira incompleta. Tá bom? Vamos lá, parte B. Quando Lázaro ressuscitará, irmãos? Uma boa pergunta. Diz assim: o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo, irmão, tá? Então Marta crê na doutrina da ressurreição, como cria a maioria dos judeus fariseus. Mas ela não consegue aplicar essa esperança ao hoje, ao agora. Então ela tinha uma fé, ela tinha uma crença real, que lá no futuro os mortos vão voltar para ir para a glória com o Pai. E os ímpios irão aguardar o juízo final. Tá bom? Ela crê nisso. Mas Jesus lá presente, ela poderia crer muito mais. Poxa, aqui tá nosso mestre. Aqui está Jesus Cristo. Ele fez grandes coisas. Ele fez água virar vinho. Multiplicou os pães e peixes. Ele deu vida à filha de Naim. Então ele pode sim pegar o meu irmão Lázaro de novo e tornar de novo vivo. Ou seja, ela tinha uma crença que era futura, não presente. Entendeu isso aqui? Olha só. Aqui, mostra de novo aqui, né? Vamos ver aqui. E slide mais uma vez, tá bom? Olha aí. Olha aí, irmãos. Jesus, a ressurreição e a vida aqui, ó. Slide, ó. Vamos ver aqui, ó. O mesmo milagre que produz fé em alguns provoca a fúria de outros. Jesus tinha 3 propósitos bem claros com esse extraordinário milagre. Primeiro, manifestar a glória de Deus, né? João 11:4.
Tudo que Jesus ensinou e fez mirava a glória de Deus. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo, mas a de um morto há 4 dias é maior do que a de um morto que acabou de morrer. Tá vendo aí? Segundo, despertar a fé dos discípulos. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar a verdade espiritual. Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos, levar Marta a crer antes de ver a glória de Deus, despertar a fé salvadora nos judeus presentes e proclamar que a vida futura depende da fé nele. E terceiro, entregar-se à morte. Na Judéia havia planos para matar Jesus. Muitos judeus creram nele quando Lázaro foi ressuscitado. Outros, porém, saíram para entregá-lo e resolveram matar não apenas Jesus, mas também Lázaro. Em Betânia, Jesus estava a glorificar o Pai em 2 aspectos: pelo milagre da ressurreição de Lázaro e pela disposição em cumprir o plano do Pai e de dar sua vida em resgate do povo. Ou seja, meus irmãos, o mesmo milagre que provocou a fé em alguns, ele provocou a fúria em outros. Volte para cá mais uma vez, por favor. Lázaro ressuscitado tornou-se um alvo daqueles que queriam matar Jesus Cristo, irmão. Então, este milagre, para corações duros, não teve nenhum efeito. Ele só trabalhou no coração de quem realmente queria crer. Então, muitos fecham o coração para Jesus Cristo. Ele pode fazer chover fogo do céu, ele pode fazer chover maná, fazer coisas extraordinárias. Mas se o homem fecha o coração para Jesus Cristo, ele não consegue enxergar nada. O coração duro é um problema. O coração duro é coisa ruim, meu irmão. Sabe? Então, se o homem não crê, você pode falar línguas estranhas, você pode voar como anjo, você pode pregar um evangelho genuíno, mas se o homem não crê, não adianta. Se o coração fechar, olha só que Lázaro voltou, depois de 4 dias, voltou à vida e mesmo assim tornou-se alvo dos invejosos. Esse extraordinário milagre tornou-se um meio dos invejosos armar contra Jesus e contra Lázaro. Meu Deus do céu, tá? Vamos ver aqui, lição. Olha só, né? Parte 3, tópico 2, nem faço parte 3. A promessa de vida. Irmãos, olha só. Marta crê na ressurreição, de novo, na ressurreição. Ela crê na possibilidade futura, mas não na intervenção atual. Ela crê no milagre futuro, mas não no milagre hoje. Entendeu isso aqui? Temos muitos irmãos crendo na volta de Jesus Cristo, mas não conseguem aceitar que o mesmo Jesus Cristo que vai voltar em glória para nos buscar é o que tem poder de curar hoje. Tem o poder de restaurar hoje. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Maravilha? Vamos lá. Tópico 2, parte 3. A promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos 2 lições importantes, que são qual? Valiosa. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Primeira lição, Jesus Cristo, ele é maior do que a morte, maior do que a vida. Primeira lição. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crer em mim, para quem crer nele. Ou seja, existem promessas para quem crê em Jesus Cristo, irmãos. Existem promessas para quem crê no seu nome. Entendeu aí? Há promessas para você. Se você crer em Jesus Cristo, existem promessas gloriosas para quem crer nele. A fé de Marta, irmãos, é algo real, porém limitada. Ela, igual muitos crentes que creem na eternidade, mas não no poder de Deus hoje. Mais uma vez, tá? Eu botei aqui um outro aqui, banner, irmãos. Vamos ver aqui, ó, sobre a vivificação de Lázaro. Olha aí, banner aí, ó. Jesus, né, diz aqui, João 11:38. Jesus, diante da cena da morte, ficou agitado em si mesmo, expressão que envolve indignidade, desgosto. Por quê? Cremos que foi posto Jesus Cristo, ele ficou indignado em si mesmo, porque envolve na expressão de indignidade e desgosto. Vamos lá, primeiro, a lamentação desesperada dos judeus, costumeiras em tais ocasiões.
o povo lamentando, né? Segundo, estava indignado diante do efeito do pecado e Satanás. Jesus nunca assumiu atitudes passivas diante das enfermidades, do sofrimento, da morte. Sempre se opôs a isso com veemência santa e divina, atitude que devemos também adotar. A solicitude e a palavra confortadora não substitui a libertação. Volte para cá mais uma vez, por favor. Jesus Cristo ficou indignado com a ação do inimigo, porque a morte entrou no mundo devido ao pecado. Devido ao pecado, sabe? Então, se não fosse o pecado, não teríamos morte. Mas existe uma promessa gloriosa para todo aquele que crê. Jesus Cristo, ele ainda é o Deus da vida eterna. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ele ainda é o Deus que pode tudo por nós. Aqui, ó. Tópico 2 aqui, fala aqui, no finalzinho aqui, do 2 aqui, ó, no 3, ó. Tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena, ou seja, em Jesus temos uma antecipação da eternidade no presente. A ressurreição de Lázaro é um sinal, mas a ressurreição final será a consumação da promessa, irmãos. Então o tópico 2, né, falou o seguinte, falou sobre o encontro de Marta com Jesus. Com o encontro, quando Lázaro estará, e promessa de vida, tá bom? Aí diz aqui, ó, vamos aqui, ó, slide. Sinopse 2. O diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem é ele, quem é Jesus Cristo. Tá, mas então este diálogo entre os dois revelou verdades profundas sobre de quem é Jesus Cristo. Para fechar a lição, tópico 3, tem por tema a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. É um tópico com 3 subtópicos, tá? Ressurreição do corpo, da morte para a vida e uma viva esperança. Mais uma vez, esse aqui é um tópico que tem 3 subtópicos. Primeira parte, ressurreição do corpo. Lá aqui embaixo, aqui, irmãos, lá no segundo, deixa eu ver aqui, no terceiro aqui parágrafo aqui, terceiro aqui ponto final, diz assim, ó. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João 5, 28 e 29, Lázaro voltou à vida, mas depois de um tempo Lázaro morreu. Ele não tornou-se eterno, não. Ele morreu de novo, tá bom? Mas haverá uma ressurreição final para todos os que morrerem, tanto em Jesus Cristo, como os que morreram na impiedade. Os que morreram com Jesus Cristo não vão ressuscitar para a glória, e os ímpios para o julgamento final e para a perdição eterna. Tá ok? Então, meus irmãos, aqui o verbo ressuscitar, ele implica em um levantar ativo, operado por Deus. Trata-se de um corpo real, glorificado, apto para a eternidade, né? Ou seja, por quê? Porque carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Então, o nosso corpo que vai ser transformado nós vivos, e os que vão ressuscitar salvos para a glória, para o porvir, eles terão um corpo restaurado, terão um corpo transformado, um corpo que estará apto para viver na eternidade. Eu botei aqui, meus irmãos, aqui no slide, né, o que creem algumas religiões sobre a ressurreição. Olha aí, ó. Apareceu aí? Vamos ver aqui, ó. Para o catolicismo, a ressurreição corporal no fim dos tempos, ela é, né, o destino final, ela é o céu, purgatório ou inferno. O corpo será o mesmo, mas porém glorificado. E aqui na corzinha amarela, para o espiritismo, diz o quê? Eles creem na reencarnação do espírito em novos corpos. A ressurreição é simbólica, evolução espiritual até a perfeição. E para o budismo, aqui na corzinha aqui embaixo, aqui rosinha, aqui choque, né, vermelhinho. Perdão, para o hinduísmo, tá? Hinduísmo. Crê na reencarnação da alma, né, o Atman.
em outro corpo não há ressurreição. Ou seja, a alma ela vai, né, para um outro corpo. E aquele corpo velho não ressurreta, não ressuscita. Eles querem a libertação do ciclo, né, o moksha. O corpo ele é descartável para o hinduísmo. E para aqui, né, para o budismo, aqui nós usamos aqui mais escuro, né? O budismo é um renascimento sem alma eterna, é o nirvana, extinção do sofrimento. O corpo ele é ilusão transitória. Então assim pensa o catolicismo, assim pensa o espiritismo, o hinduísmo e o budismo. E aqui à frente, irmãos, aqui no outro slide, diz o quê? A ressurreição do corpo, né? Como é que pensa o cristianismo bíblico, tá? Pensa na ressurreição corporal e glorificada, vida eterna com Deus em um novo céu e nova terra. E como pensa o judaísmo ortodoxo? Eles creem na ressurreição dos mortos no final dos tempos, mundo, né? O mundo por vir no Olam Rabá. Essa crença não é universal entre os judeus, né? Alguns creem diferente. E aqui embaixo, né? Aqui embaixo, como é que crê o islamismo? Aqui nessa coisinha aqui, vermelhinha aqui, ó. Vermelhinha aqui, rosinha, né? Eles creem na ressurreição literal de todos no dia do juízo, o paraíso ou inferno físicos, né? São não espiritual, é físico. Crê o céu, né, com prazeres sensoriais para os salvos, né? É o negócio, né, das virgens, né, para quem se matar por Alá, né? Vamos ver aqui. E para a filosofia secular, né, a ciência materialista. Eles creem, né? Eles negam qualquer vida após a morte como fim absoluto. Eles creem, né, que a morte é o fim absoluto e tem a visão ateísta, né, predominante, irmãos. Volte para cá mais uma vez. Assim creem, né, algumas religiões. Uns creem que a morte não é o fim, outros creem que vai ter um local de preparação para chegar até o céu ou o inferno. Outros creem, né, que o céu será um local de prazer sensorial, prazer carnal, prazer físico. Outros não creem na morte, né, creem que a morte tudo acabou, não tem mais volta. E nós cremos o quê? Que os salvos que morreram em Cristo irão primeiro ressuscitar, para depois nós, os vivos, seremos transformados e num abrir nós seremos arrebatados. Assim nós cremos, tá bom? E os ímpios irão aguardar até o juízo final para ser julgados e lançados no lago de fogo com o inferno, com o diabo e seus anjos. Assim nós cremos e é bíblico. Irmãos, isso aí é bíblico, tá bom? Vamos lá. Tópico 3, parte 2, né? A dizer assim, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, né? Ou seja, né, os justos vão ressuscitar ante a última trombeta, antes de sermos arrebatados. E os ímpios irão ressuscitar somente no juízo final para a condenação eterna. Tá bom? Essa é a perspectiva doutrinária da ressurreição do corpo. Tá bom? Então, a expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca sofrerá a morte espiritual, ou seja, é a vida eterna. Vida eterna para o justo, para o salvo em Jesus Cristo. E a morte eterna é para o ímpio, ou seja, o estado intermediário dos mortos. Eu botei isso aqui, ó. Como existe uma diversidade de interpretações a respeito e para evitar confusão de ideias acerca do estado intermediário, devemos aclarar essa doutrina, ou seja, sentido relativo e sentido pleno. No relativo, né, o crente possui imortalidade conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário. E no pleno, somente Deus possui vida total, imperecível e imortal. Deus é a fonte da vida eterna e ninguém mais pode dá-la. Então, meus irmãos, nem aqui são os argumentos, tá bom? Você dê uma pausa aqui no vídeo, tá? Aqui no vídeo, para cá mais uma vez. Dê uma pausa aí no vídeo e olhe direitinho os argumentos, tá? Amplie, dê um zoom, tá bom? Lembrando que esses banners estão aqui embaixo, no Telegram e em nosso WhatsApp, irmãos. 2 canais maravilhosos, abençoados e de maneira gratuita.
gratuita. Vamos lá, tópico 3, parte 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte dos seus entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou, manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, o nosso Senhor revela aquilo que Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem com Cristo. Para fechar aqui, eu botei aqui, mais um aqui slide. Vamos lá. Apareceu aí? O destino final do justo. Olha só. Pega esse slide aqui e olha com carinho, tá bom? Na visão de João, dos acontecimentos que seguiram ao juízo final, ele diz então, vi um novo céu e uma nova terra. Depois do juízo final, os crentes viverão com Deus. Tá ok? Aqui no amarelinho aqui, ó, perto da coroa. Aí diz aqui embaixo, durante esta era, o céu é o lugar onde Deus está. O Senhor diz que o céu é o meu trono, a maior manifestação da presença de Deus para abençoar se vê no céu, onde ele manifesta a sua glória. Então, irmãos, o céu, o céu descreve-se por vários títulos: paraíso, casa de meu pai, país celeste e cidade. Então, porque a cidade, vamos ver aqui, ó, o céu João prossegue dizendo que também haverá um novo tipo de unificação entre o céu e a terra. Ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Entendeu aqui? Então aqui, meus irmãos, tá? Entendeu, irmão? Então esse é o caminho final do justo, o novo céu, vida eterna com Deus, tá bom? Irmãos, aqui, esse negócio aqui é muito amplo para eu poder aplicar isso aqui só numa aula, tá? Eu teria que dividir esse slide aqui em várias aulas diferentes, porque é muito amplo para aplicar isso numa aula. Olha só, vamos ver aqui, ó. E qual é o destino final do ímpio? Abra aqui o slide mais uma vez. Olha aí. Apareceu aí? Aqui os ímpios, Separação eterna de Deus. O destino dos ímpios é estar eternamente separados de Deus e sofrer eternamente o castigo de que se chama a segunda morte. Algumas opiniões errôneas sobre a segunda morte. Para o universalismo, eles ensinam que todos os homens no fim serão salvos, argumentando que Deus é amoroso demais para excluir alguém do céu. Essa teoria é refutada pelas seguintes passagens de Romanos 6, Lucas 16, João 3 e outras. Na realidade, é a misericórdia de Deus que exclui o céu do ímpio, pois este não se acomoda no ambiente celestial, como também o justo não teria prazer em estar no inferno. Para o restauracionismo, essa doutrina ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Se assim fosse, então o fogo infernal teria mais poder do que o sangue de Jesus. É verdade, aqui. Para o segundo período probatório, eles ensinam que todos no tempo entre a morte e a ressurreição terão outra oportunidade para aceitar a salvação. As Escrituras, entretanto, ensinam que na morte já se fixou o destino do homem. E para fechar, para o aniquilamento, eles ensinam que Deus aniquilará os ímpios. Os partidários dessa doutrina eles vão citar, 2 Tessalonicenses 1:9 e outras passagens que afirmam que os ímpios serão destruídos. Contudo, o sentido da palavra comum usada nas Escrituras não é aniquilar-se, mas causar ruína, pois esse aniquilamento será na eternidade e isso será algo eterno, irmãos. Amém? Maravilha. Olha para cá, irmãos, mais uma vez, aqui, Então, a lição 7, nos trouxe três tópicos importantes, O propósito de Jesus, o encontro de Marta com Jesus e a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, irmãos.
Uma lição, né, que tem por o tópico 3, ele tem, né, por seguinte sinopse. Apareceu aí o slide, que é o qual? A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão, irmãos. Maravilha? Volte para cá mais uma vez. Então, meu irmão, não esqueça, leia em casa a sua revista, tá? Isso aqui foi só um pré-aula, um apanhado geral, tá bom? Para os irmãos com algumas informações úteis durante a semana. Estudem, prepare a sua aula, chegue na classe, professor afiado, ore por sua classe, jejue por ela e não esqueça, compartilhe este canal, irmãos. Inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo, faça perguntas. Tem aqui embaixo, tá aqui o nosso canal do Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo embaixo. Mas os materiais gratuitos estão no Telegram e no WhatsApp, irmãos. Vá lá, entre nossos canais, é coisa boa e é tudo de maneira grátis, irmãos. E é material de alta qualidade, com bom conhecimento. Nós pesquisamos, estudamos, vamos no profundo até chegar numa razão lógica do assunto. Então não esqueça, tá bom? Inscreva no nosso canal mais uma vez, compartilhe e Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Boa aula a todos e ore por nós, porque Deus é bom demais.